obra já começa nos contando que as pessoas podem vivenciar eventos extraordinários durante toda a sua vida. Experiências nas quais você não podia acreditar. Mesmo quando podia vê-las com seus próprios olhos, você ficava inacreditável com aquilo que estava acontecendo. As mesmas experiências que fazem você gritar, se perguntando como isso é possível. Realmente, não tem algo que existe dessa forma. A vida do nosso protagonista, como uma pessoa comum, é basicamente comum e comum, se é que deu pra entender. Entretanto, a sua vida havia mudado completamente devido a um único livro que ele havia encontrado. Tudo que ele ler será automaticamente acumulado como experiência dentro dele. E assim ele conseguiu registrar a sua experiência no caderno de experiências, permitindo que seja capaz de se tornar melhor em tudo. E dito isso, finalmente o nosso protagonista conseguiu evoluir. E assim, ele conseguiu e ele foi escolhido como o novo proprietário do caderno de experiências. Ele conseguiu desvendar o segredo do caderno. Mas antes de tudo isso ter acontecido, nosso protagonista vivia em um restaurante. Ele mesmo dizia ali que há uma diferença entre viver com seriedade e viver bem. Ambos não são iguais. Mesmo que a base fundamental de um restaurante seja você ter uma comida boa para você conseguir vender a mais e atrair os seus clientes de volta para lá, os alunos do ensino fundamental que frequentemente passavam na frente do seu restaurante nem sequer olhavam para a tenda dele e evitavam a qualquer custo entrar lá. E dito isso, um garoto aleatório que tava deitado em cima da mesa ali, tava dormindo tranquilamente, né? Até que de repente alguém chegou no metendo um tapão bem nas costas dele. E essa pessoa que chegou metendo um tapa nas costas dele perguntava como que ele pode estar dormindo uma hora dessa. E ele falava, por que você me bateu? Dito isso, por outro lado, nosso protagonista que já estava tirando uma carta ali de um correio, que se chama literalmente Jun Seok Lee, homem, a idade dele é 19 anos, não sei por que teria que identificar que ele é homem, mas enfim. Ele começa a olhar aquela carta e pensa que a renda está diminuindo, enquanto suas despesas aumentam e fazem com que sua dívida se acumule cada vez mais. E pensando também que a meta mais realista para ele no momento é entrar para o exército após a sua formatura. É algo que realmente seria convincente. Por outro lado, aquela mesma pessoa que pegou e já tinha batido no cara do lado, gritou com o nosso protagonista, perguntando se ele está tentando ir pra livraria de novo, né? Mas o figurante que tava deitado na mesa diz ali que ele nem mesmo está indo a outro lugar. Ele sempre vai pra livraria, então não tem por que se preocupar ele ir pra livraria ou não. Mas a pergunta é, será que realmente o aluno do ensino médio deveria estar lendo livros nessa altura do campeonato? Bom, se isso é o que ele quer, é o que ele deve fazer. Entretanto, ele apenas dizia que deveria deixar o garoto em paz. Ele tá causando nenhum problema e realmente tá querendo estudar, então deixa ele quieto. Dito isso, por outro lado, nosso protagonista estava caminhando meia rua, um monte de gente ali ao seu lado. Enquanto ele ficava sorridentemente ali, passando entre as pessoas, apenas seguindo seu caminho até a livraria. No meio daquilo, um bando de alunos acabaram reconhecendo nosso protagonista e chamou pelo nome ali, fazendo um sinalzinho com a mão. A primeira garota que se aproximou dele diz ali que o professor de inglês nativo em um show chegou então, e todos estavam indo até lá. Mas por que ele tem que saber sobre isso? Entretanto, um do fundo ali comenta que vai ter muita comida lá. Ah, agora entendemos do porquê que ele tá dizendo pro nosso protagonista. Nosso prota já vira no rosto dizendo que ele estava indo lá pra livraria. Então, meu amigo, o próprio moleque ali, figurante, diz que ainda está alguém indo na livraria na idade que ele tem. Pelo amor de Deus, ninguém vai lá esses tempos não, pô. Sem contar que ele pode simplesmente ler um livro no notebook. Esquece de livraria, é uma besteira. Outro figurante chega a comentar, um lourinho ali, que simplesmente ele deveria ignorar o nosso protagonista, até porque ele é medíocre e não consegue fazer nada direito. Então diz a todos que deveriam ir embora. E meu amigo, esse lourinho que meteu a mais simplesmente jogou nosso protagonista pro buraco, ficou quieto e passou na direção oposta dele. E dito aquilo, o resto dos figurantes seguiram o seu caminho e apenas uma garota ficou olhando o nosso protagonista ali, né? E ele não disse nada. Nosso prota apenas ficava pensando que ele não consegue fazer nada certo. Foi exatamente o que o lourinho tinha dito, né? Mas enquanto ele caminhava indo para a sua livraria, ele ficava pensando que essa única fonte de cura que ele tem é simplesmente a livraria. A única coisa que ele consegue fazer direito, que é todo dia pra livraria, é ler livro, literal. E chegando lá na livraria que ele sempre vai, logo ele cumprimenta o senhor de lá e pergunta se por acaso ele tem algum livro novo, né? E ele diz ali que eles estão na sacola ali do lado, então ele pode ir lá pegar e que não deveria se esquecer também de limpar tudo depois de terminar. Indo até lá dentro, o nosso protagonista repara que a livraria é muito estranha. Ela tá quase caindo com o teto ali, com tudo, rapaz, tudo veio já os trem. Mas mesmo assim ele vai entrando com segurança, procurando os livros que o senhor havia dito a ele, né? É só pegar o livro e ler. E dito aquilo, ele encontrou um saco, 2 pra ser bem exato, com um monte de livro. E ele mesmo fica dizendo que esse é o melhor momento e mais agradável na opinião dele. Ele mesmo vai lá tirando o saco ali dos livros e simplesmente se sentindo muito agradável com aquela situação. E meu amigo, né? Ele tava tão com pressa que simplesmente abriu o saco e derramou todos os livros no chão, pensando que é um mistério desconhecido sobre o que está dentro daquele livro. E então realmente é por esse motivo que ele gosta de ler. E que essa dá a sensação de estar abrindo um baú de tesouro. Então por esse motivo até que ele gosta de ler também. Entretanto, aqueles livros que ele veio jogar tudo no chão pra ver se tinha algum diferente que realmente chamava a sua atenção, ele vê que hoje não tem nenhum de fato que chame a sua atenção. Até que no meio disso, ele dá uma olhada pra sua direita e vê um livro específico. Naquele monte de livro que ele devia abrir do saco, jogar
jogado um monte ao chão e ele veio um que tava com os desenhos até bonito ali. Esse que por sua vez ele até tirou o livro de cima pra ver qual era, que chamou bem a atenção pelos seus desenhos, símbolos que tinha nele. Entretanto, o nosso protagonista observava e ficava pensando que é uma capa dura e que não há nenhum título nesse livro também. Sem contar que naquele exato momento, quando ele abriu o livro por curiosidade pra ver o que tinha dentro, ele viu que não tinha nada escrito, o livro tava completamente em branco. E o pior é que ele começava a pensar do porquê as páginas estavam vazias. Não se trata de um livro de um caderno? Como assim? E naquele exato momento, uma poderosa luz, quando ele tinha aberto o livro, saiu de dentro do livro. Ele quase o cegou ali e ficou completamente paralisado, sem entender o porquê saiu daquele poder em seus olhos. Mas aí o livro diz uma coisa pra ele que estava em branco até então, que ele registrará sua experiência no caderno de experiências, a pergunta que o livro faz a ele. Mas o nosso protagonista, por outro lado, tava bastante se perguntando o que seria isso, o que há de errado. Será que realmente ele tá ficando doido e eu vi uma luz na sua cara? Mas olhando mais de perto, ele lia que realmente estava escrito lá que se ele queria registrar sua experiência no caderno de experiências. E enquanto pensava sobre isso bastante suado, que talvez seja um diário. Então por esse motivo tá perguntando se ele escreveu alguma coisa lá, o que poderia acontecer? E querendo dar uma chance pra isso, simplesmente ignorando o fato do livro ter tacado uma luz na cara dele, ele quer pegar sua caneta e escrever algo lá dentro pra ver o que acontece. E ele simplesmente escreveu ali no livro com a sua caneta que sim, ele deseja registrar sua experiência no caderno de experiências. E assim, o caderno já responde novamente, que o caderno de experiências agora está vinculado a um novo proprietário. E naquele exato momento, uma enorme luz sai daquele livro, que ele estava bastante perdido, admirado com aquilo. Até porque, ou ele poderia estar louco, ou isso realmente estava acontecendo. Dito aquilo, nosso protagonista já foi para um outro canto. Ele que por sua vez estava caminhando em cima de uma montanha, simplesmente fazendo uma caminhada matinal. Ele ficava pensando ali que sempre que ele tem muitos pensamentos, ou algo do tipo, quando ele tem problemas únicos para poder pensar, ele sempre vem para aquele refúgio. No caso, aquele monte lá que ele tá caminhando até então, para conseguir relaxar a sua mente e conseguir ficar tranquilizado. Enquanto observava o monte que estava à sua frente, bastante suado e cansado de ter subido até lá, ele se lembra completamente do nada o que havia acontecido aquele dia. Aquele livro que simplesmente jogou na sua cara uma luz e colocou algo escrito, que ele registrará a sua experiência no caderno de experiências, a pergunta que o fez. E quando ele havia visto isso, ficou bastante culcado e não entendia nada. Mas ainda assim, ele foi para aquele monte, ainda assim fazer a sua caminhada como de padrão. Ignorando as escadas, subindo pelo caminho completamente turvo que estava à sua frente, em meio àquilo, ele acaba tropeçando em umas pedras que acabaram arrastando para debaixo. E simplesmente nesse caminho que ele havia pegado, foi literalmente uma armadilha, que fez ele cair lá de cima, lá para baixo de volta. Entretanto, em meio àquilo, o protagonista conseguiu segurar um galho aleatório que estava ali paralisado para ele não cair lá embaixo. Isso porque, se ele realmente tivesse caído, ia cair no meio do abismo que iria machucar ele inteiro, ou até mesmo levar sua morte. Enquanto pensava e segurava o galho, que essa foi por pouco que realmente ele não morreu, ele conseguiu se levantar e seguir o seu caminho adiante. Dito isso, enquanto passava a mão na cabeça e bastante pensativo sobre o que havia acontecido, ele conseguiu uma recompensa por tudo aquilo que ele conseguiu fazer e passar, que quase até mesmo morreu. Sim, a vista de cima. Depois de ter observado a vista, rapidamente, ele já foi pegando aquele mesmo caderno, o livro que ele estava preocupado, na sua bolsa. E tirando da sua bolsa ali, ele já ia colocando no chão. E daí ele já vai cruzando suas pernas e sentando logo ao chão. Enquanto olhava diretamente pro livro que estava na sua frente ali, o livro perguntava a mesma coisa que havia perguntado a primeira vez. Ele registrará sua experiência no caderno de experiências. Mas ainda assim, uma coisa que ele não sabe o que significa é aquilo que tá escrito. E dito isso, ele aproveitou para escrever no livro como que ele faz para registrar suas experiências lá, porque escrevendo sim ainda assim não adiantou muito, até porque o livro aceitou o proprietário, mas não mudou nada a partir daquilo. E escrevendo isso no próprio livro, ele já começou a fazer o mesmo brilho que havia feito lá na casa de livro. E dessa vez o livro mandou outras coisas. Como ele havia perguntado como que faz para registrar suas experiências, o livro diz ele que escrever sobre suas experiências resultará na aquisição de pontos de experiência. Enquanto ele já ia escrevendo outra coisa no livro ali, ele perguntava o que ele precisa fazer para obter experiências ao for registrada. E o livro diz em contra-resposta a ele que escrever sobre suas experiências resultará na aquisição de pontos de experiência. Basicamente é isso, a mesma resposta que ele havia perguntado ao livro. E dito isso, ele ficou pensando com a caneta em sua mão que poderia ter havido outra pessoa como ele, por exemplo. Isso porque enquanto ele perguntava se pode usar a sua experiência para poder ver outras formas de escrita, ele dizia que sim, ele pode. E que todos os tipos de experiências são viáveis, perguntava ele. O livro dizia simples um sim, são. Simplesmente sim, não e não sim. Dito aquilo, ele começava a dizer que tipo de experiências ele deve escrever naquele livro, como por exemplo, uma experiência de vida, né? Ou algo do tipo. E se lembrando disso, logo ele se lembra do restaurante, que poderia ser talvez a sua mãe e seu pai, que eu não sei por enquanto. Ele começa a dar uma pensada sobre lá e como a aquisição de dinheiro lá tá muito feia. Então o que ele pode fazer em relação a isso? Dito aquilo, logo ele aproveitou para escrever um livro também perguntando se existe algum método secreto para preparar o molho de bolinhos de arroz apimentados que sua mãe faz. O próprio livro responde dizendo que existem várias
experiências de culinária disponíveis, mas daí logo ele vai e pergunta também que tal bolinho de arroz apimentados, responde a minha pergunta. E o livro dizia ele que não há experiências para bolos de arroz apimentados, sem contar também que o livro diz a ele que ele deveria escrever as suas próprias experiências. E bom, aí ele começa a pensar que hoje na livraria ele encontrou um livro de capa dura e escreveu no livro fazendo com que as palavras misteriosas aparecessem. É isso. E o livro simplesmente respondeu ele após ele ter falado o que aconteceu com o livro que ele tá escrevendo agora, que ele escreveu uma experiência comum e que ele ganhou 25 pontos de experiência. Mas como assim? Isso deixa cada vez mais assustado, se perguntando se isso realmente é considerado comum, cara. Um livro que escreve pra ele depois de ele perguntar alguma coisa. E dito aquilo, ele tenta se acalmar novamente, levanta na sua cabeça, fecha os olhos e começa a ficar um pouco mais pensativo. Dito aquilo, ele começa a se lembrar da sensação que aconteceu hoje. Ele estava caminhando na cidade, pensando que estava muito congelado. Isso porque o tempo estava frio e não era primavera. E no meio daquilo, ele acabou encontrando um mendigo, ou talvez apenas um senhor que tinha bebido muito e tinha caído ao chão depois de tomar muitas bebidas. Ele observou o senhor que estava ao chão. E pensando também que se aquele senhor continuasse daquela forma, ele poderia morrer de frio, até porque ele não tava com consciência por nada. Então, ele tava com muito cheiro forte também, mas nosso protagonista quer chegar perto dele. Até mesmo chegou a tapar o seu nariz ali, pensando que o cheiro realmente é muito forte, e nem é brincadeira. Entretanto, ele chegava a dizer novamente que se ele cair no sono daquele jeito, o clima vai simplesmente congelar ele e ele vai morrer. E dito aquilo, ele tentou fazer alguma coisa pra ajudar aquele senhor, que ele deveria ligar lá pro 119, que literalmente deveria segurança, ou então a polícia, não faço ideia. E também, logo ele aproveitou, tirou seu casaco, colocou naquele senhor, mesmo com o mau cheiro que ele tinha, se aproximou dele e pensando que isso pode fazer um tempo que ele leve pra poder a ambulância chegar lá e salvar esse senhor. Aquele senhor que estava caído ao chão simplesmente havia acordado agradecendo o nosso protagonista. E o nosso protagonista dizia ao senhor que o 119, que é o socorro, está a caminho. Então ele pode aguardar mais um pouco que simplesmente ele vai ser salvo. O senhor que depois disso tinha agradecido o protagonista, ele seguiu o seu caminho simplesmente ficando feliz. E após ter escrevido no caderno toda a sua experiência que aconteceu com ele, ele diz que salvou um morador de rua de morrer de frio. E que isso deve render alguns pontos de experiência, porque é uma experiência e uma história que ele também viveu. E o livro responde dizendo que ele escreveu uma experiência de salvar uma vida. E que dessa vez ele conseguiu mais de 2.500 de experiência. Caramba! Na mesma hora o moleque ficou feliz, né? O engraçado é que, o que ele vai fazer com uma experiência como essa, né? Sei lá, dá pra usar na onde isso aí. Dito aquilo, ele ficou até um pouco mais animado e pensou que tal algo como um severo nível de experiência, sabe? Algo mais além. E ele ficou tão impressionado com a situação do livro que foi escrevendo algumas experiências ali, que ano passado, na estrada, enquanto ele escrevia, banho não sei o que. Sim, ele começa a contar o que havia acontecido. Um caminhão-tchan que estava passando tranquilamente pela rua, todos os figurantes que estavam em volta ali começaram a ficar preocupados, dizendo que, meu Deus, o caminhão-tchan vai bater na gente e levar nós pro Isekai. E o prota apenas observou o caminhão. E quando ele viu que ele estava vindo realmente pra cima deles, entrou em choque. Isso porque não iria acertar apenas eles, mas também um senhor de idade que estava passando pela rua e que muito provavelmente não conseguiria correr a tempo. Mas o nosso protagonista salvou aquele senhor. Isso porque naquele exato momento que o senhor iria ser socado pelo caminhão, o senhor olhou pro caminhão naquele exato momento e não tinha visto nada. Mas aí, quando ele havia percebido que o caminhão iria pegar de fato em sua pessoa, nosso protagonista rapidamente saiu da posição em que ele estava e simplesmente se jogou para cima do caminhão, salvando a vida daquele senhor, o que fazia com que o caminhão não acertasse ele. É claro que depois de ter feito tal ato, ele quase realmente também foi pro Isekai, né? Porque imagina se não der certo. Entretanto, o caminhão conseguiu parar depois daquilo e eles ficaram jogados a um outro lado, parecendo que realmente ambos estavam a salvo. E dito isso, rapidamente o nosso protagonista perguntava se por acaso ele havia se machucado em algum lugar, mas o senhor respondia ele com a mão no seu boné que ele estava bem. Depois disso, eles se levantaram, o protagonista com a mão em seu joelho pensava que realmente era o Olivia dizendo que tá bem, que ele tá bem, né? Mas aí o senhor pede desculpas pela sua audição estar muito ruim ultimamente. Por esse motivo ele não escutou o caminhão, apenas o viu no exato momento. O que significa que a culpa realmente não é dele, mas também é. Mas dito isso, nosso protagonista iria colocando o senhor pro outro lado da rua, dizendo que na próxima vez ele deveria olhar o sinal de trânsito antes de atravessar a rua, pra tomar um pouco mais de cuidado, porque vai que passa um caminhão sem freio de novo. Aí você vai pro Isekai, né? E após ter contado essa sua experiência no livro, escrito tudo ali, o livro diz a ele em contra-resposta que ele escreveu uma experiência de salvar uma vida de novo, e que dessa vez ele ganhou 1.500 pontos de experiência. Enquanto ficava com as pernas cruzadas e bastante pensativo, ele pensa que mesmo que seja única, ele acha que mesmo tipo de experiência ganha menos pontos que a primeira experiência. Isso porque são duas experiências de vida, o que significa que a segunda vai ser menor o valor. O que faz até um pouco de sentido, porque duas experiências, mesmo que levando o nível demais da outra, significa que mesmo assim é a mesma coisa. Mas aí
ele observa alguns pombos que estavam logo à sua frente e pensava agora que tipo de experiência ele deveria ganhar. Como, por exemplo, outra coisa que ele deveria escrever, até porque de salvar vida ele já colocou 2, e agora? E observando esses pombos que estavam ao seu lado, ele começa a pensar em alguma coisa interessante, né? E dito aquilo, ele pega uma barra de chocolate que eu acho que seja de chocolate e quebra no meio. Ele aproveita também para esmagá-la na sua mão, fazendo assim vários pedacinhos dela e colocando ela ao chão. E dito isso, fez com que aqueles pombos conseguissem comer também, dizendo que eles deveriam comer e aproveitar aquele item que ele deu a ele. Nosso protagonista começava a pensar sobre ser isso uma experiência também. Imagina, vai que né? Sem contar que logo ele começa a lembrar de uma outra coisa que aconteceu na sua vida, que alguém tava dizendo ao quarto ali que se continuar assim, eles disseram que vão retirar a taxa de depósito da casa, e que ele deve gerenciar isso da forma mais correta possível. Nosso protagonista, apenas escutando toda a conversa, diziam ali pro outro lado da porta que nesse ritmo eles vão perder o dinheiro trabalhando em vez de ganhar dinheiro, e que eles precisam mandar o seu filho pra uma faculdade também. O que eles vão fazer? E essa era a sua família discutindo lá sobre dinheiro, e eles não têm dinheiro. E pensando sobre isso, nosso protagonista começava a se levantar novamente, pensando que isso realmente era péssimo, e que ele precisa salvar o restaurante primeiro, não escrever experiências no caderno, não sei o que. Apesar que escrever seria mais da hora, né? Mas enfim, dito isso, logo já era noite novamente. Nosso protagonista tinha voltado pra sua casa e tava com aquele mesmo caderno na sua frente, pensativo, o que ele poderia escrever nele? Com a caneta logo à sua mão, ele pensava qual tipo de experiência ele iria colocar agora, mas dessa vez ele aproveita pra fazer uma pergunta pro caderno como se realmente fosse um chat GPT, dizendo ali que ele quer se tornar um bom cozinheiro. E o livro respondeu dizendo que a base da culinária está no tempero, a salinidade, doçura, picância e também a acidez, amargo, são os 5 categorias de sabor. E dizendo também o livro que se ele usará os seus pontos de experiência pra isso. Nosso protagonista, após ter escrito que sim, ele usaria pra esse tipo de coisa, naquele exato momento o livro já aproveitou e tacou um monte de poder à sua volta, que eu obviamente não tava entendendo muito o que era. Mas dito aquilo, a noite já havia se passado e o dia seguinte havia se chegado, e a sua mãe tava gritando com ele dizendo que ele vai se atrasar, e ele rapidamente havia levantado em cima da mesa, bastante assustado até porque gritaram com ele, e dizendo ela que já havia preparado o seu café da manhã, então ele deveria comer e ir pra escola logo. Ele passava a mão na sua cara pensando que ele tava até com dor de cabeça, ele dormiu com a cabeça em cima da mesa, num mau jeito que eu nem te conto. E dito aquilo, ele tentou até mesmo mover o seu corpo, mas seu corpo se contorceu todo pelas articulações ali, que ele sentiu tanta dor que, meu amigo, o engraçado é que ele se perguntava o que era isso, porque o corpo dele desse nível. E observando o livro diz ali que ele ganhou 2.000 pontos de experiência em culinária, e que também ele ganhou o super sabor, e que ele ganhou o título também de temperador, e que ele ganhou o domínio de faca também. O pior é que, observando esse livro, ele pensa que pegou no sono depois de ler o livro e ver o que ele havia dito ao nosso protagonista, se ele queria realmente adquirir essa experiência de ser um bom cozinheiro. E pensando por um certo ponto de vista ali, que o seu sonho que ele viveu, as experiências de cozinheiro sobre que ele havia lido, era realmente real. Mas aí, logo ele parava pra pensar que ele tava atrasado, né? Então ele tinha que ir embora. E dito aquilo, rapidamente ele iria se levantando, saía do seu quarto indo pelo corredor. Chegando logo lá embaixo, ele foi direto na geladeira, abrindo a geladeira, né? E aproveitando que dentro da geladeira tinha alguns itens também, ele aproveitou pra ver se realmente a experiência funcionava e pegou uma coisa que tinha na geladeira. O que tinha de fato dentro dessa geladeira, eu não sei, parecia mais um pote sem nada, mas ele pegou e começou a pensar com a mão no seu rosto ali. Na realidade, ele tava experimentando aquela comida que tava na geladeira, e ele mesmo chega a dizer que, como ele havia esperado, isso é um fracasso. Do nada, assim, experimentou comida e pensou que ele era um cozinheiro bom pra porra, né? E dito aquilo, aquele mesmo maluco que tava deitado na mesa, que eu não faço ideia ainda se realmente é o seu pai, perguntava o que era um fracasso. E diz o nosso protagonista que a própria definição de como... Mas como assim? O que ele quer dizer com isso? Enquanto pensava com a mão na sua boca, ele ficava pensando que o sabor picante é muito fraco e a doçura não é tão boa. E aproveitando isso, rapidamente ele foi metendo a mão num ketchup ali por um lado e uma mostarda do outro lado, e simplesmente começou a fazer uma mistura muito cabulosa naquela vasilha que estava à sua mesa. E rapidamente ele começou a cortar vários legumes ali numa velocidade insana, como se realmente ele tivesse muita experiência. Ele ficava pensando que era tão fácil assim cortar um rabanete de um jeito tão flexível. E no meio daquilo, enquanto ele observava, ele ficava bastante empolgado com aquilo, porque os cortes deles eram muito precisos e a velocidade era tanta que o maluco figurante que tava do lado e viu que o nosso protagonista talvez ficou insanidado com o que ele havia feito. Ele cortou com uma velocidade insana. Mas aí a sua mãe chegou rapidamente ali perguntando o que ele tá fazendo, porque aquele molho ali é o que eles vão vender. Que miséria que ele tá fazendo com o molho dela. Mas aí ele pegava uma colher do molho que ele havia acabado de misturar e feito um monte de guloseima ali que eu nem sei o que seja. Ele dizia pra ela provar um pouco daquela colher. E aproveitando, ela pegou a colher da sua mão e colocou na sua boca, assim pra saborear. Só que o problema veio a partir daí, porque ela realmente colocou a mão na cara,
pensando que realmente tava muito delicioso. Isso deixou ele até um pouco feliz, porque o livro realmente havia funcionado. Mas dito aquilo, ele aproveitou pra poder sair, dizendo que ele tava indo pra escola e que agora ele tem que ir. O maluco, que provavelmente deve ser seu pai, ele diz ali que realmente o sabor não é brincadeira, então quer dizer que tá gostoso demais. E a coisa realmente havia ficado tão boa a um ponto deles conseguirem venderem muito. Isso porque naquele mesmo restaurante que não recebia ninguém, as crianças do fundamental que chegaram lá pra comer também, elas aproveitaram e começaram a comprar um monte. E o pai dele dizia pra todo mundo fazer fila e bora comprar. Nosso protagonista realmente tinha conseguido fazer com que a sua experiência ficasse a um nível insano. E assim, chegou a parte da noite. Seu pai e sua mãe estavam contando quanto dinheiro eles haviam feito. E aparentemente eles conseguiram fazer $350. E nesse ritmo a sua mãe diz ali que eles vão ficar ricos. É só continuar no mesmo patamar que provavelmente vão conseguir pagar tudo e vão conseguir manter a casa. Nosso protagonista, que tava pro lado de fora do outro lado apenas escutando que os bolos picantes são muito bons que o nosso protagonista tinha feito, ele ficava feliz com a situação. Enquanto o seu livro tava do seu lado ali, ele ficava pensando que as suas habilidades culinárias realmente definitivamente ficaram boas, a um ponto de fazer de fato elas funcionarem. Ele colocava a mão em cima do livro pensando que essa situação faz sentido até de um certo ponto de vista. Isso porque enquanto ele pensava que deveria escrever depois uma outra coisa, como por exemplo estudar, namorar, fazer exercícios. Qual deles ajudaria o nosso protagonista mais no seu futuro? Enquanto pensava sobre isso, que ele deveria escrever e que ele poderia colocar qualquer coisa do tipo, entretanto precisaria de experiências para que isso funcionasse, ele escrevia no livro ali perguntando se por acaso existe alguma experiência relacionada ao estudo disponível naquele livro. E o livro logo respondia dizendo que escreva uma experiência relacionada aos estudos. E ele escreve no livro estudo, basicamente isso. Mas aí, só isso não havia funcionado, até porque ele tem que colocar uma experiência para que ele consiga uma experiência sobre esse estudo, como por exemplo aquela de salvar uma vida, por exemplo. E dito isso, depois de ter escrito, o livro logo começou a lhe socar um monte de poder à sua cara, que provavelmente poderia ter funcionado, mas os olhos dele estavam começando a fechar ali e ele perguntava do porquê de repentemente ele tá tão cansado toda vez que isso acontece quando ele cai. E completamente do nada, ele começou a ter uma visão de um outro local que ele nem sabia de onde era e se perguntava onde que ele tava com várias shuriken indo pra sua direção e com uma roupa aleatória que ele nem sabia qual que era. E o problema disso foi tão além que essas mesmas shuriken que ele havia sonhado que tava indo na sua direção passou de um lado pro outro que ele não percebeu do porquê, mas ele começou a balançar sua mão para um lado e pro outro, fazendo uma espécie de manipulação de ar. E dito aquilo, aquelas mesmas shuriken que haviam quase acertado sua direção paralisaram naquela manipulação de ar que ele havia feito como escudo, barreira, não fazendo acertar. E as pessoas que haviam acertado a shuriken na sua direção acabaram pulando pra cima dele. E ele, que por outro lado estava paralisado sem se movimentar de forma alguma, essas mesmas pessoas pegaram espadas e iriam atacar ele sem nem dó e piedade, assim querendo cortar ao meio. Entretanto, nosso protagonista conseguiu desvirar um lado da espadada que veio na sua direção como facilidade, e a outra espada queria acertar no braço, ele simplesmente cortou a espada no meio com a abraçada que ele deu de cima pra baixo. Não só isso, como o outro espadachim que queria cortar a sua cabeça acabou errando, pois ele desviou deitando para a sua esquerda e voltou da direita para a esquerda com um soco direto na cara desse mesmo figurante com uma cara de marra. E nessa fração de segundo ele conseguiu deitar dois que nem haviam visto da onde veio tais socos. Entretanto, o nosso protagonista ainda assim se perguntava onde ele estava e do porquê ele estava fazendo aquilo com tanta marra e poder que ele nem sabia que tinha. Mas ainda assim ele continuava com seus ataques consecutivos e acertando todos os figurantes que estavam à sua frente com uma rajada de corte. Mas depois de ter acabado aparentemente com todos eles, ele ainda se perguntava onde exatamente ele estava. Isso porque poderes, cenário, que ele nem sabe aonde realmente significaria. Mas dito isso, rapidamente ele havia acordado com sua mãe chamando a atenção dele. E ela de novo estava gritando com o protagonista dizendo que ele iria se atrasar para a escola, então ele deveria se levantar agora. E se levantando, ele perguntava será que ele acabou sonhando com tudo aquilo? Mas ainda assim, enquanto observava mais atentamente, ele dizia que esse sonho era tão real ao ponto de ele conseguir fazer movimentos cabulosos que ele nem sabia que conseguiria fazer. E dito aquilo, ele aproveitou para ir diretamente pro caderno, pensando que ele tinha adormecido enquanto lia o caderno de novo dessa vez, depois de ter dito sobre experiência. Enquanto ele observava o que ele havia escrito lá sobre o estudo, o livro diz ali a ele, enquanto a resposta, que dessa vez ele vai ter o estudo de chinês, estudar a pronunciar o como o Kung Fu funciona. Mas o que ele não entendia era do porquê essa experiência estava habilitada nele. Isso porque o livro diz ali também que ele dominou as artes marciais ao ajudar o grupo Mudan. Como assim? Nosso protagonista ficava se perguntando como assim estudar Kung Fu? Por que ele estudaria isso? Será que é por esse motivo que ele sonhou que ele estava lutando Kung Fu tão bem assim ao ponto de ser um profissional, mas ele não havia ajudado ninguém no seu sonho? Mas o problema estava vindo a partir daqui, né? Porque ele tinha que ir pra escola, sua mãe novamente estava gritando, dizendo que ele ainda tá dormindo, ele deveria
agora lá embaixo comer e simplesmente pra escola. E logo ele aproveitou pra se levantar, pensando que depois deveria pensar sobre isso e que ele deveria se arrumar pra poder descer as escadas e ir diretamente pra sua escola. E dito aquilo, ele foi diretamente pro seu banho. E lá, enquanto ele tava se enxugando ali, ele olhou em direção ao seu espelho e percebeu algo muito diferente no seu corpo. Quando o nosso protagonista olhou pra frente ao espelho, ele ficou chocado com o que havia acontecido. Isso porque, dessa vez, ele tinha um tanquinho. Sim, nosso protagonista não tinha tantos detalhes assim no seu músculo. Ele conseguiu a experiência de corpo. Enquanto ele ficava encucado, bastante suado, que tipo de sonho era aquele que havia acontecido, ele não entendia como ele conseguiu esse poder de experiência do corpo e conseguiu um tanquinho. E também virado, enquanto ficava pensando, ele ficava pensando que quando ele sonhava em se tornar um chefe, mesmo cansado, as suas habilidades culinárias definitivamente avançaram. Então significa que dessa vez o seu corpo também foi mais além. E que depois de ele ter sonhado em estudioso, o seu corpo também mudou, como o Kung Fu, que ele havia aprendido, o que dizer no livro que aprendeu. Mas ainda assim, pensativo e bastante suado, ele ficava pensando que se ele quiser ganhar experiência, ele precisa dormir. Então significa que ele só precisa dormir para conseguir realizar o seu desejo, mas ainda assim, enquanto pensava mais atentamente, ele dizia que não. Ele ganhou experiências por meio da leitura de livros, e que para ajustar o seu corpo precisa dormir. Basicamente, essa é a verdade. Dito aquilo, logo ele começava a caminhar pela rua indo em direção à sua escola, enquanto pensava que o caderno de experiências dá resposta de acordo com as suas perguntas sobre experiências que ele faz. Mas não há nenhuma informação sobre ser o proprietário do caderno, sabe? Sem contar também que ele sonhou da última vez sobre a manipulação do ar no sonho que ele havia feito, que nem mesmo ele entendeu como que ele fez. Mas o livro disse ele que era uma habilidade do grupo do Kung Fu que ele conseguiu derrotar, que ele nem sabe quem que é também. Entretanto, enquanto ele observava as suas mãos, ele ficava se perguntando se também se tornou mais forte do que era antes, até porque agora ele tem músculo. E aproveitando disso, do nada, apareceu algo na sua frente que eu não faço ideia do que seja, e pra treinar, pra ver se realmente ele tinha força, ele meteu uma bicuda naquele objeto que estava ao chão, que basicamente era uma latinha, que aquele apenas chute que ele deu naquele objeto fez com que ela voasse acima da cabeça dele, e naquele exato momento ela voltou depois de ter amassado e deu duas trepidadas ao chão, amassando do lado e pro outro, simplesmente jogando ao lado, e naquela sequência de chute ele meteu outra bicuda com mais força ainda, que fez a garrafa se explodir no meio. Só que dessa vez foi com tanta força a um ponto da garrafa que tava na sua frente voar lá do outro lado. Nosso protagonista ficava bastante feliz pensando que ele deve fazer um teste pra jogar futebol, né? Vai que ele é tão bom assim, mas ele não havia percebido que tinha uma pessoa atrás dele. E naquele exato momento que ele percebeu que tinha alguém atrás dele, ele perguntava quem que tava atrás dele. Mas era apenas um amigo dele que queria dar um sustinho aos protagonistas. Só que ele não conseguiu porque o pó era tão rápido que ele conseguiu desviar rapidamente pra sua esquerda, que fez o figurante cair. O coitado do figurante caiu no chão e o nosso prota percebia que era o Wung Ho, que era o seu colega de escola, né? Enquanto o nosso prota ficava bem bobaião ali, o figurante com o sangramento todo no nariz, ele perguntava do porquê que ele fez aquilo. O moleque caiu no chão e bateu a cara, pô. Ah, mas aí já é culpa do figurante, né? Até porque foi ele que havia pulado pra cima do prota. Não tenho culpa. Sem contar também que o figurante diz que o nosso protagonista tá com tanto bom reflexo assim ao ponto de desviar dele sem nem mesmo ter se percebido que ele tava atrás dele. Nosso prota começava a pensar, olhando acima, que como que ele fez isso? Até porque ele realmente ficou forte ao ponto de chutar uma garrafa e fazê-la voar longe o suficiente pra poder marcar um gol e conseguir desviar de um figurante que ele nem mesmo tinha percebido que tava atrás dele, mas simplesmente por ação pura conseguiu desviar. E dito aquilo, após esses pensamentos, ele foi direto pra sua escola e chegando lá, já era o horário do almoço. Mas aí, um figurante perguntava se o desgraçado realmente tava ficando acordado no horário do almoço. E o nosso coleguinha do nosso protagonista perguntava se por acaso ele queria ir lá comer junto com ele, né? Enquanto ficava sentado. E aproveitando isso, o nosso protagonista olhava ao lado pensando que ele deveria esperar só um pouco sobre essa situação. E o figurante esperava ali, dizendo nada. Mas aí, depois de ter tirado aquelas garrafinhas da sua mochila, o figurante observou o que tinha no pote e perguntava o que era tudo aquilo. E o nosso protagonista, enquanto segurava ambos ali, ele começava a dizer que aquilo era sal e açúcar. Mas não tem sentido levar sal e açúcar pra escola. Por que tá levando sal e açúcar pra escola? Mas enfim, o figurante, enquanto caminhava com ele até a cantina, perguntava do que ele precisa daquilo, né? Até porque sal e açúcar na mochila não é coisa de gente normal. Nosso proto respondia dizendo que o almoço dali não é muito gostoso. Mas o figurante diz que o gosto pra ele até que é bom, pô. Até porque tô comendo de graça, então não tem o que reclamar. Mas o nosso protagonista diz a ele que na verdade ele também achava que a comida era boa. Mas depois de ter pegado muita experiência a um ponto insano, agora ele acha ruim. E dito aquilo, eles haviam chegado lá na cantina com um monte de figurantes sentados à carteira, simplesmente almoçando como de padrão que eles faziam. Nosso protagonista foi lá pegar sua comida juntamente com seu figurante colega, enquanto ele ficava feliz dizendo que eles estão servindo carne de porco apimentada, ensopado de kimchi. Hoje, com certeza tá muito bom, na opinião dele. Nosso protagonista, enquanto olhava a sua vasilha de cima, ele pensava que normalmente ele gostaria daquele cardápio de carne de porco e, bom, ele acha que talvez teria gostado. Entretanto, seu paladar
dessa vez havia mudado também. Enquanto suspirava ao canto, ele ficava pensando também que deve ter sido por conta do sabor, de não estar tão saboroso assim, ou então da sua experiência ter aumentado com a comida. E dito aquilo, enquanto eles passavam por uma mesa de alguns figurantes que estavam ali, o Lourinho tava junto com mais outra garota que tava sentada também, ela dizia que eles deveriam sentar lá junto com eles, né? E o figurante, que é o seu colega, dizia que muito bem, né? Então ele vai sentar ao lado, os protagonistas ficavam perdidos naquele exato momento. O seu colega se sentava ao lado, dizendo que ele deveria se sentar também. Eu perguntava do porquê ele tava parado ali, que poderia se juntar a todos. Por outro lado, o protagonista ficava bastante pensativo, sem dizer nada a ninguém. A garota, que dizia enquanto olhava aos seus olhos que eles deveriam comer juntos, até porque é o certo a se fazer, quando ele deu uma olhada pro Lourinho que tava sentado logo ao lado dela, ele ficou tão nervoso que ele queria expulsar o nosso protagonista de lá. Entretanto, ele foi sentando ao lado do seu colega enquanto ele ficava comendo com a boca aberta, dizendo que a comida tava tão boa ao ponto de ele nem conseguir falar de boca vazia. O figurante Lourinho já aproveitou pra sair levantando da carteira. A garota que estava sentada ao seu lado, que chamou ele pelo nome que era Shio, perguntava do porquê que ele tava em pé. Os outros figurantes, apenas observando que o Lourinho tava saindo de lá, dizia que ele não vai comer mais. Será que ele não tá com tanta vontade assim? O amigo do protagonista, o Ro, até perguntava se por acaso ele poderia comer a comida dele. Mas aí o Lourinho apenas paralisava, enquanto pensava que odiava o nosso protagonista. Nosso protagonista, por outro lado, apenas observando enquanto ele saía depois daquilo. A garota que estava bem ao lado do figurante Lourinho dizia ao nosso protagonista pra ele não se importar com o Lourinho. Até porque ele é daquela forma mesmo, e odeia o nosso protagonista por simples, sei lá, não gosta dele. E dito aquilo, nosso protagonista pegou uma colher e simplesmente ignorou o figurante Lourinho. E foi metendo logo no seu macarrão ali, ou sei lá o que quer que seja, e pegou um pouco de molho e foi colocando na sua boca pra experimentar se realmente estava bom. Entretanto, ele ficou bastante desapontado com o sabor daquela comida. Apesar do seu colega estar no lado tá dizendo que tava muito boa, pra ele não tava tão bom assim. E pegando um pouco daqueles produtos que ele trouxe pra escola, um pouco de sal e também pimenta, ele foi colocando um pouco daquilo na sua mão, simplesmente despejando do nada no meio dos seus colegas figurantes ali, que eles até mesmo perguntaram o que era aquilo. O gordinho disse que realmente poderia ser sal, porque ele trouxe sal pra escola. Entretanto, nosso protagonista continuava colocando sal à sua mão, simplesmente mexendo ela como se fosse realmente um tempero, ao ponto de soltar simplesmente em cima da sua comida, fazendo várias luzinhas ali que parecia que estar muito delicioso. O figurante, amigo dele, Surro, perguntava do porquê que ele moeu o sal daquela forma, mas o nosso protagonista respondia dizendo que derreteria sozinho, mas como o alimento está frio, o sal não vai derreter tão facilmente assim, então ele precisa simplesmente movimentar ele, esquentar a sua mão. Obviamente o figurante não entendia do porquê ele estava fazendo aquilo, mas ainda se ele continuava colocando mais produto em cima da sua comida, e o outro figurante, enquanto observava, perguntava do porquê que ele tá fazendo aquilo, né? É só comer e tá bom, o trem até que tá gostoso. Até porque quantidade não é melhor que qualidade, na opinião do nosso protagonista. O Ro, enquanto observava aquela comida, iria pegando uma coisa da sua comida, né? Perguntando se realmente o sabor iria mudar ao ponto de ele colocar só um pouco de sal na comida. O figurante, pegando uma comida que tava no seu prato ali, simplesmente colocou na sua boca saboreando, depois de mastigar algumas vezes e experimentar a comida que tava lá suado, pensando que poderia ser. Naquele mesmo exato momento, ele começou a cuspir a comida de boca aberta, perguntando do porquê diabos estava tão bom assim. Os outros figurantes quase vomitaram também, até porque era nojento o que ele tava fazendo. O Ro simplesmente levantou apontando pro seu prato, dizendo que tudo o que ele fez agora foi simplesmente colocar pimenta e sal, ao ponto de mudar o sabor da comida pra ficar tão bom assim. E o nosso protagonista respondia dizendo que se o sabor não for bom, então o equilíbrio e o tempero estão errados. E dizendo também que tudo o que ele fez foi deixar o salgado e picante o suficiente pra poder ajustar o sabor a um ponto que tivesse gostoso. Mas ainda assim o figurante respondia que isso tudo não é o que precisa pra mudar o sabor da comida a um ponto de ficar tão gostoso assim. Entretanto, o protagonista olhava para a cara do figurante dizendo que a diferença entre o copo de água transbordar não é transbordar. Mas como assim? O figurante não entendeu o sentido desse raciocínio dele. Tem como explicar de novo aí? Mas o nosso protagonista, olhando de lado, simplesmente dizia que é apenas gota de água. Ah, pronto. Agora que o figurante ficou mais perdido ainda. Como assim gota de água, meu colega? Explica isso aí pra nós. E no meio daquilo, enquanto ele dizia que tudo o que ele fez foi ajustar aquela gota em termos de sabor pra conseguir fazer a comida ficasse boa, do nada chegou alguém levantando a sua cardápio acima, dizendo que ele deveria mudar o dela também. Uma colega dela que levantava a sua forma de comida, dizendo ao nosso protagonista que ela também quer que ele mude o sabor da sua comida ao ponto que ficasse bom, que ela gostasse também. Por outro lado, o figurante Lourinho, que tinha sido lá do refeitório, que tava sentado numa cadeira aleatória ali, tava conversando com um cara que tava todo enfaixado, perguntando se ele entendeu o que ele tava dizendo, enquanto chamava de Sumbaê. Mas ainda assim tinha uma coisa que ele perguntava. O Lourinho dizia a ele que tava tudo bem sobre esse assunto, mas qual era o verdadeiro assunto que tava acontecendo aqui? Entretanto, o Lourinho dizia que ele não vai forçar ele a fazer nada, mas apenas vai pedir que ele faça isso. O Sumbaê, que estava com a roupa de treinamento dele, apenas pensava suado o que poderia estar acontecendo, mas no meio daquilo, completamente do nada, uma garota aleatória acabou chegando,
de óculos ali chamando o Shio, o Lourinho, a sua atenção pelo nome. Mas aí o Lourinho simplesmente diz ao cara enfaixado que ele poderia ir embora e deixar eles lá sozinhos. A garota que chegou ali já gritando, dizendo ao Lourinho que a comida do refeitório, porque ela tava muito boa e todo mundo tá enlouquecendo, ninguém entendeu nada. Ele perguntava o que ela queria dizer com tudo isso, mas na realidade ela explicava a ele que o nosso protagonista estava temperando a comida ao ponto que ela ficasse boa, que todo mundo ficasse louco e pedisse pra que ele fizesse pra eles também. E ali, enquanto observava de cima, o Lourinho perguntava do porquê que ela foi até lá, só pra dizer que ele tava temperando comida e que tava bom naquele ponto, sem contar que ela deveria ter almoçado com eles também, não ter ido na direção dele. Mas aí Lelo, enquanto observava, dizia que ela queria comer juntamente com o Lourinho, tipo, do nada lançando essa ovena. O Lourinho rapidamente foi se levantando enquanto observava, perguntando do porquê que ela almoçaria com o nosso Lourinho, e também do porquê que ele queria almoçar com ela, sabe? Ela tentava dizer enquanto gaguejava que ela só queria passar o tempo ao lado dele enquanto almoçava. Ele ficava todo ignorante, dizendo que ele faria como que se ele perdesse o apetite rápido se ficasse ao lado dela. Caramba, ele literalmente lançou ao vento que não quer ficar do lado dela. Obrigado, né? E dito isso, voltando lá pro refeitório, a briga tava feia. Simplesmente fizeram fila dizendo próximo. Só que dessa vez, a situação era outra. Porque em um outro lado, lá na área de treinamentos de futebol e também de treinos de luta de corpo a corpo, a sua escola, aparentemente, eles aprendem judô durante as aulas. Um ensinamento básico sobre como eles funcionam. E o capitão, que ficava ali dizendo a todos para poder prestar atenção nos seus movimentos, que eles deveriam ser rápidos, os seus sumbaês os ensinam judô entre eles, mas o assustador deles é o Ju-Hyun, que basicamente o Hyun é literalmente o chefe de todos ali, que o nosso protagonista também participa desse treinamento para poder aprender a como lutar também. O Hyun, que por sua vez ali estava sendo perguntado se ele realmente tá indo pra faculdade do ensino de elite de judô da faculdade Hyun não sei do que, ele ficava bastante todo se achando ali, até que naquele exato momento ele começava a suar porque se lembrava do que o Lourinho dizia a ele, perguntando se por acaso ele não pode entrar em uma faculdade assim com suas habilidades atuais. Literalmente foi uma chantagem pura que ele havia feito, porque ele disse ao Hyun que o seu pai é o sumbaê do presidente da faculdade e que ele é respeitado muito por lá, ou seja, significa que o Hyun pode entrar facilmente se ele quiser indicar o nosso Hyun até lá. E ele só precisava fazer uma coisa, e dito aquilo, rapidamente ele foi metendo de dedo na cara do protagonista, dizendo que o porquê que ele tá fazendo aquela postura preguiçosa no meio da aula. O protagonista simplesmente dizia em contra-resposta que a sua postura está correta, não tem nada de errado. Até mesmo seu próprio colega, o Ho, que tava do lado, dizia que tá certo. Entretanto, o Hyun, que era muito respeitado por ter literalmente um comportamento rígido, ele diz que ele está retrucando para ele deveria ir na sua frente agora e obedecer. Nosso protagonista apenas obedecia, foi até sua frente ali, enquanto ele observava de braços atados ali, que por outro lado, as garotas que estavam treinando ali no clube de basquete, elas ficaram observando toda aquela situação, porque o Hyun gritou tão alto que elas ficaram preocupadas com tudo aquilo também. Mas o nosso protagonista, frente a frente ao Hyun, perguntava do porquê que ele tá fazendo aquilo. Isso porque o Hyun simplesmente disse que ele deveria se preparar para poder treinar. Entretanto, o seu próprio amigo figurante ali, Ho, que ficava pensando que ele vai ser destruído pelo Hyun, até porque o Hyun é muito forte, o Hyun começa a se lembrar mais ainda do que o Lourinho figurante havia dito a ele, que se ele quiser entrar lá na academia do seu pai, ele pode fazer uma coisa pra ele. E dito aquilo, rapidamente o Hyun já foi ficando bravo, puxando a camiseta do protagonista, dizendo que ele não vai tolerar nenhum espertinho na sua classe de treinamento. Rapidamente foi puxando pela camiseta o nosso protagonista, levantando ele do chão numa velocidade absurda, que o mais ou menos o que ele deveria fazer era destruir o nosso protagonista até o ponto de que ele nem consiga mais andar por aí de cabeça erguida. A garota que estava treinando um time de basquete estava observando os protagonistas mais preocupada depois de ter visto o que havia acontecido. O Lourinho que estava lá também observava bastante feliz, né? Até porque dizia, toma, seu otário. E o nosso protagonista observando que iria bater a cabeça literalmente ao chão. Isso porque naquela sequência de golpe de levantar ali por um canto, o nosso protagonista foi jogado por outro lado e iria ser esbagaçado ao chão. Mas, entretanto, um barulho aconteceu e nada havia acontecido. Se é que deu pra entender mais ou menos o sentido. Isso porque o Hyun naquele exato momento ficou abismado com aquela situação, se perguntando o que havia acontecido. Isso porque o nosso protagonista caiu literalmente ao chão, mas uma coisa que deixou bastante cucado, pensando como que ele girou seu corpo no segundo e fez com que suas costas caíssem diretamente no chão primeiro, ao ponto de que ele parecesse um profissional brigando, mas de fato ele não era um profissional. Por outro lado, o nosso protagonista foi se levantando novamente do chão, completamente ileso depois do que havia acontecido. Ele se perguntava se de fato foi sorte o que havia acontecido. Hyun não estava entendendo a situação. E dito aquilo, o nosso protagonista leva para a cara do Hyun, perguntando para ele do porquê que ele fez aquilo, e que foi muito desnecessário também ter feito aquilo. Os figurantes que estavam observando o Hyun depois do que ele tinha feito ali, todos tinham dizendo ali que ele tinha razão. Tudo aquilo que ele fez foi muito injusto, não deveria ter feito isso nada. Mas aí o Hyun começava a gritar com eles em contra-resposta, fazendo todo mundo ficar no seu devido lugar, que eles deveriam fechar as suas bocas agora. Nosso protagonista
protagonista se levantando já atrás do Rion, dizia ele por favor que treinar com ele mais uma vez, só que o Rion não tava entendendo nada. E dito aquilo, todos os figurantes começavam a gritar que literalmente Rion e mais o protagonista deveriam lutar a partir de agora. O Rion apenas dizia que ele é literalmente um maluco corajoso, né, que ele pode acabar caindo na porrada e se machucando com ele. Mas o nosso protagonista, depois de ter dito isso, começava a pensar que de onde veio toda essa sua autoconfiança. Será que foi daquele livro que ele ensinou como literalmente a lutar? A garota que estava preocupada com o nosso protagonista começava a gritar ali, dizendo que ele não deveria fazer isso, até porque vai que ele machucasse lutando contra o Rion. Todos estavam preocupados, mas aí o lourinho que estava observando até o então apenas olhava para a garota seriamente ali. E as garotas ficaram quietas depois do olhar do lourinho e não disseram mais nada, simplesmente tapando a sua boca e perguntando do porquê estava preocupada assim tanta com o nosso protagonista. Então ela não teve muito o que fazer. Dito isso, por outro lado, o nosso protagonista que estava frente a frente com o Rion, o figurante dizia a ele que ele deveria ir até o nosso protagonista agora. Nosso protagonista observando, pensando que deveria ir em cima instantaneamente ao ponto de derrotá-lo, ele nem se moveu nem um segundo, até porque quem foi pra cima do nosso protagonista foi literalmente o Rion, totalmente com a guarda aberta, dizendo que vai até ele, e literalmente conseguiu meter o braço na camiseta do protagonista, pensando que literalmente ele não vai perder. Nosso protagonista foi puxado pro lado novamente na mesma posição que o Rion tinha puxado da última vez. Todo mundo gritava que literalmente o Rion iria ganhar essa briga. A garota que estava preocupada com o nosso protagonista e foi perguntada às outras do porquê estava tão preocupada assim, não podia acreditar no que estava acontecendo. O loirinho que por outro lado estava apenas observando, pensava que estava no papo. Dessa vez ele iria cair e iria machucar ao ponto de não levantar mais sua cabeça. Mas o nosso protagonista, naquela sessão de movimentos que estava bastante pensativos, ou então não pensava em nada, puxou simplesmente em contra-resposta a camiseta do Rion ali, que ele olhou pro lado e simplesmente não entendeu do porquê pegou na sua camiseta. E não sabemos como ele acabou fazendo aquilo, mas o nosso protagonista estava sendo jogado ao chão, conseguiu manter a posição, puxando o Rion do outro lado de cima pra baixo, tirando ele do chão, que simplesmente o puxou de cima pra baixo e tacou a cabeça dele no chão, quase quebrando o pescoço. O problema é que a partir daí, o garoto ficou imóvel na posição que ele tava e os figurantes ficavam se perguntando o que havia acontecido, como diabos o nosso protagonista conseguiu vencer aquela briga. A garota que tava preocupada com o nosso protagonista e mais o resto que tava ao seu lado ficaram todas impressionadas com a situação toda, porque como que ele era tão forte a esse ponto, elas ficaram apaixonadas do nosso protagonista, dizendo que ele realmente era maneiro, mas quem tava realmente preocupado com tudo aquilo era o loirinho, que não tava entendendo como o nosso protagonista fez aquilo. O nosso prota que tava bastante suado, pensando ali que ele acabou de usar a manipulação de ar literalmente com uma pessoa, que foi aquela habilidade que ele aprendeu enquanto dormia do Kung Fu. O figurante caído ao chão, o Rion, que tava todo ketchupizado pela cara ali, pensava que sério mesmo que ele acabou perdendo para um pirralho como o nosso protagonista. Mas aí ele ficou bastante sério e voltou a se levantar novamente, todo tremido ali, dizendo que deveria ir mais uma rodada com o nosso protagonista. Entretanto, o nosso prota apenas pensava que ele não ganhou por sorte, e sim porque tem habilidade. Mas no meio daquilo, o lourinho simplesmente saiu gritando, dizendo pra eles pararem agora. E ainda por cima dizendo ao lourinho que eles não deveriam mais lutar. Todos que estavam em volta não estavam entendendo do porquê que ele tava gritando daquele jeito, gritando que não deveriam lutar. O figurante que iria lutar com o nosso protagonista, o Rion, simplesmente ficou não entendendo e suado enquanto olhava o lourinho, dizendo do porquê que ele tá falando isso. Mas o lourinho apenas dizia ao Rion que ele deveria parar com o que ele tá fazendo agora. E o Rion, como não teve escolha, bastante tremido depois do primeiro golpe que ele havia tomado da cabeça ao chão, parou, ficou paralisado, pensando que mesmo que ele ainda esteja tremendo por causa do choque, ele não tem tanta força assim. E ainda mais por cima, no nível que tava toda a briga, o lourinho começa a pensar que o nosso protagonista não iria perder a segunda rodada, até porque o Rion tava tremido, então ele ia perder a segunda rodada também ao ponto de ser humilhado na frente de todos.